Não? Olá, pessoal. Vou esperar o pessoal entrar. Olá, pessoal. Boa noite. O pessoal está entrando. Eu sou Alessandro Marimpietri. Estou aqui hoje no @desenvolverbahia para a gente conversar um pouco sobre a perspectiva do uso excessivo de telas na infância e na adolescência, em todos os tempos e especialmente nesse tempo. Boa noite, Vânia, que está nos dando boa noite. Isa, Valuar, Senando, Aline Vasques, Patrícia. Boa noite, pessoal que está entrando. Já já a gente vai convidar a Mariana Caribé, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Vamos falar sobre várias dimensões desse uso de tecnologias e vamos também tentar orientar pais que estão nos ouvindo a algum manejo possível dessa questão na quarentena. Então é um fato, né, que a gente está lidando com muito mais uso de tecnologias nesse período. Agora a gente tem que tomar cuidado para que esse uso não silencie as contribuições e os modos de que as crianças têm de lidar com tudo isso. Então a gente vai conversar sobre essa perspectiva, entendendo que essa é uma realidade do nosso tempo, mas fazendo algumas críticas e algumas sugestões para que a gente possa garantir que os nossos filhos e filhas desfrutem dessa experiência da melhor maneira possível, mas que possam, ao mesmo tempo, se proteger dos riscos que especialmente o uso excessivo, a superexposição, acarreta, tá? Mariana, se você estiver me ouvindo, entra aí, pede para participar, para eu poder te aceitar. Já temos aqui algumas pessoas, outras vão chegando. Vamos ver. Manda aí, Nanda, uma mensagem para ela, pedindo para ela solicitar. Não sei se ela já entrou aqui, eu não vi, será? Bom, pessoal, enquanto ela não entra, vou começando aqui falando um pouco sobre esse tema. Dizer que isso surgiu, né, esse tema, esse nome que a gente deu, surgiu a partir de uma fala, né, que eu ouvi nessa semana, que disse assim, olha, enquanto ele está ali na tecnologia, parece que ele não está em casa. Então, essa ideia de que as crianças e os adolescentes ficam tão vidrados nos aparatos tecnológicos que silenciam a sua existência no coletivo. É como se a gente não percebesse que eles estão ali. E uma pergunta que a gente precisa se fazer é quantos de nós, de alguma maneira, não nos valemos em algum momento da vida dos nossos filhos desses recursos como uma maneira de aquietá-los, de acalmá-los, de silenciá-los, de permitir que a gente faça as coisas de adultos, de facultar a gente algum tempo para dar conta das nossas outras tarefas além da paternidade e da maternidade. Então, a gente precisa se perguntar criticamente agora amigos, então tem sido unânime, a imensa maioria, olá Silvia, um abraço, a imensa maioria das pessoas, dos adolescentes, das crianças com quem eu pude conversar, estão usando mais. Entretanto, esse uso, eles quase sempre estão atrelados à possibilidade de conexão com os pares, né? Então a gente vê crianças e adolescentes jogando junto com seus amigos, o meu mesmo aqui em casa faz isso regularmente, e é um modo muito interessante dessas crianças, desses adolescentes que não estão podendo encontrar com os seus filhos ou com seus amigos de uma situação corriqueira, poderem fazer isso de uma maneira virtual, tá? Estão falando que tá travando, pergunte isso, tá? Estão vendo que travou? Alguém está conseguindo ouvir bem? Tá travando? Continua travando? Olá, Mariana! Olá, querido Tudo bem? Alessandro. Tudo Me ouve bem? bem, bem. E vocês me ouvem bem? Você me ouve Eu te bem? ouço muito bem. Ótimo. Abraço, Andrezão. Acabou de entrar aí.
Bom, todo Uhul, mundo ouvindo Andrezão, nosso bem? querido! Isso. Então, Mariana, estava conversando com o pessoal antes de você chegar, de como surgiu essa ideia da gente, né? A gente se falou e teve essa ideia de fazer essa Sim, conversa. Esse título, eu falei que a gente se propôs um ao outro, porque eu ouvi de um adulto dizendo que, assim, enquanto ele está ali na tecnologia, é como se ele não estivesse em casa. E isso me chamou muita sim, atenção. E o quanto eu e você, né, com os nossos trabalhos, a gente vem percebendo que a tecnologia pode estar favorecendo um certo silenciamento da infância, da adolescência, enquanto isso nos preocupa sempre, mas especialmente agora, porque tudo está muito mais denso, né? Está muito mais frequente o uso das tecnologias. E aí eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua trajetória, para a gente poder começar esse bate-bola tão legal sobre a relação dos nossos filhos com a tecnologia. beleza, boa noite. É uma alegria imensa ter encontrado outro par para entrar nessa roda, né, da infância, como a gente vai, né, encontrando os pares e se sente mais fortalecido nesse nosso trabalho de pesquisa e de compromisso social também com o que a gente assume, né, publicamente, e a gente elege para a nossa vida. Exato. Então, esse é um tema muito caro para mim e fiquei muito feliz do nosso encontro e da nossa sintonia, né, de reflexão sobre isso. Bem, eu tenho um caminho formativo profissional bem híbrido, que no começo, jovem, eu não entendia, depois achei e entendi que ele fez todo sentido. Uhum. Eu fazia licenciatura em música na UFBA, né? Concluí. No meio disso, eu fui assistir uma palestra de uma musicoterapeuta. E eu falei, meu Deus, quero isso aí, né? Isso daí é muito interessante, né? A musicoterapia me tomou. E aí eu fui fazer, na época tinha na UFSAL Tal. o bacharelado. Uhum. Então eu fiz o bacharelado em musicoterapia. Uhum. Depois eu fui morar uns 6 anos em São Paulo e fiz meu mestrado em saúde coletiva, falando sobre musicoterapia, a respeito de um trabalho numa ONG, né, que eu trabalhava em São Paulo, que era uma associação Monte Azul. Voltando para Salvador, eu falei, tá faltando alguma coisa nesse percurso. E lá em São Paulo eu comecei a dar aula no curso superior de graduação em musicoterapia, né? Agora, a vida inteira trabalhando com crianças, tanto no campo educativo, artístico, né, com o Currupio, meu Uhum. grupo de música para crianças, e anteriormente o Barra Manteiga, e com a saúde. Trabalhei muito tempo na área de saúde mental, assim que acabei A o graduação. curso de musicoterapia. É. Uhum. Depois, voltando para aqui, fiz pedagogia e agora estou fazendo doutorado na UNEB, né, em Educação e Contemporaneidade, pensando justamente sobre essas questões, né? Uhum. E o meu título, primeira parte do título da pesquisa é Nascidos para Brincar. Dois pontos, e aí muita coisa vai se desenvolver a partir daí, né? Essa reflexão do que nos constitui como ser humano e como é que a gente chega para o mundo, como é que a criança se insere na cultura, né? Então a tese vai caminhar por aí, que é pelo brincar, mas o brincar visto de um lugar muito amplo, né? Esse brincar com muitas linguagens e possibilidades, mas o brincar como uma marca de inserção da criança no mundo e na cultura. Bom, já me apresentei, viu, E Alessandra? A gente aí, fala. me ocorreu que o nosso primeiro ponto tem tudo a ver com a primeira parte do título da sua tese, porque o primeiro Sim, tema que a gente combinou de jogar aqui, lançar para cima, para a gente bater o papo, é essa ideia do nativo digital, né? Essa sim, ideia que é uma sim, ideia construída, culturalmente, de certa forma, importada, e que parte do pressuposto de que todas as crianças desse nosso tempo nasceram com uma certa predisposição, com uma certa relação íntima com o digital, esquecendo de alguma maneira que isso não é verdade, ou seja, que as crianças não estão preparadas para isso, precisam ainda de adultos que ajudem ela nesse sentido, e esquecendo também aquelas questões que você muito bem apontou, que são as desigualdades culturais, etc. E aí, antes de eu te passar a bola para você comentar, eu queria indicar esse livro aqui, Hipnotizados, tá? Da Brenda Fukuta, que é um livro muito interessante, o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles. Então, a primeira leitura, onde ela discute essa questão do nativo digital, e eu queria te ouvir. O que você acha dessa armadilha? Eu considero uma armadilha esse conceito do sim. nativo digital.
Eu concordo com você, acho uma armadilha, acho uma ilusão, né? Eu penso que ele foi importado, né, e incorporado, vamos falar primeiramente do nosso país, né? Uhum, A gente com essa mente, com essa história inconsciente do colonizado, né, uhum, aceita muito facilmente teorias estrangeiras, né? uhum. Então esse foi um conceito que veio dos Estados Unidos, né? Então tem uma outra história, uma outra realidade social, cultural. Então eu não acredito na unanimidade desse conceito. Primeiro, eu acho que não somos todos nativos digitais. Não somos mesmos, né? Se a gente olha para o nosso país, a gente já vê uma diversidade, uma amplidão imensa de desigualdades, né? Esse conceito tem que ser sempre relativizado e atravessado por questões culturais, étnicas, sociais, econômicas e financeiras. Uhum. Tanta pobreza no mundo, né? E no país, e tecnologia, a gente não pode ser ingênuo, exige poder aquisitivo para ter isso, Sim, né? Então, quantos lugares aqui no nosso país as crianças crescem, viram jovens e não têm condição de ter acesso a toda essa tecnologia, né? Nesse momento mesmo da pandemia, só fazendo um parêntese em relação a isso, as escolas públicas não estão tendo esse acesso, né? Só para a gente refletir. E, assim, eu acho que esse conceito não é unânime, não faz sentido quando a gente pensa na diversidade humana, na diversidade cultural. E as pessoas têm que começar um pouquinho a refletir sobre essas coisas que nos chegam muito prontas, né? uhum. Somos, depois de 1980, todos nativos digitais. Não somos, né? E aí entra esse ponto interessante que você falou. Quer dizer, quando os pais se reconhecem como analógicos, né? E os filhos digitais, se abre um abismo entre pais e filhos. Uhum. Então, os pais se deslocam dessa função de mediação, de cuidado, de intervenção, né? Da postura do adulto, que é uma postura fundante, estruturante, principalmente na primeira infância, né? Que o adulto tem esse papel importantíssimo para a criança até os 12 anos, principalmente a vida do adolescente também, mas vamos falar da infância, né? E aí ele delega isso, eu não sei, eu sou velho, eu sou analógico, meu filho, e aí vai delegando. E ao delegar, ele vai se ausentando também dessa função que é dele, de verificar, de escolher, de analisar, isso é bom, isso não é bom, isso pode, isso não pode, né? Então, eu acho que aí a gente já tem uma questão, né, séria dessa troca, dessa inversão de papéis. E as crianças não podem, não têm ainda arcabouço interno, né, para dar conta desse mundo que é a tecnologia. Eu concordo plenamente e acho o seguinte, acho que os pais, quando eles aceitam essa premissa de que eles são nativos, eles compram uma ideia perigosíssima de que por serem nativos eles estão prontos para lidar. Eu até concordo que eles nascem num mundo tecnológico. Eu concordo que eles Sim, nascem num mundo muito mais tecnológico do que o nosso, que foram do que aquelas o fichas nosso. de metais que a gente botava dentro de um orelhão e discava um disco para falar com a pessoa em outro lugar. É óbvio que é diferente. Agora, nascer neste mundo não garante, não faculta à criança as condições de mediação entre ele, subjetivamente, e esse mundo, sem auxílio adulto. Então, esse é o primeiro ponto. O Perfeito. segundo ponto é que os pais, ao fazerem isso, eles se recusam a um certo papel e legitimam um certo uso excessivo, porque é como se isso fizesse parte da vida das crianças, como é respirar ou beber água. E não é assim. Então é como se fosse um discurso, eu não tenho muito o que fazer, porque isso é o nosso tempo, é agora. Eu joguei capitão com pedra. Eles agora jogam Sim, videogame. Sim, mas ok, existe isso, mas enquanto eles estão jogando videogame, eles precisam de vocês para dar conta disso. E um terceiro aspecto que eu acho crudelíssimo nesse conceito, perigosíssimo, é um certo abandono das crianças. sim. E isso é que eu acho que é o mais perigoso, porque quando o pai pede ao filho que ele ensine alguma coisa na tecnologia, e o filho talvez seja até mais competente para montar uma live no Instagram do que eu e você, isso não quer Sim, dizer que ele é competente para driblar os perigos inerentes à existência dele no mundo, dentro ou fora do mundo digital. Então, dentro ou isso. fora do mundo digital, crianças e adolescentes precisam de pais firmes, claros, não Presentes. presentes, não ambíguos, porque esse é o segundo ponto que a gente vai falar agora, e que deixem claro para ele qual é a posição, como ele vai enfrentar isso, quais são as estratégias, qual é a régua e o compasso do ponto de vista simbólico para que a criança desenhe o seu próprio traço no mundo.
E aí, fazendo agora já uma ponte, já que a gente concorda que esse conceito é perigoso e sugere aos pais que aqui estamos ouvindo que relativizem esse conceito e que, se possível, não usem. Se possível, não Isso, usem esse discurso, porque esse é um discurso que tem mais perigo do que benefício. Não sei se você concorda. Eu não vejo nenhum exatamente. benefício de admitir que as crianças são nativos digitais, a não ser colocá-las em risco. E aí a minha pergunta é, Concordo plenamente. por que essa ambiguidade dos pais? Por que a gente vê tantos pais se queixando do uso excessivo de tecnologia? Sempre que um pai... Eu recebo muito no consultório pais que me dizem assim, meu filho é um viciado em tecnologias, meu filho tem um problema, já chega com diagnóstico, com CID e tudo mais. Eu sempre faço 4 perguntas. A primeira, quem comprou esses equipamentos para essa criança? Essa é a primeira Sim, pergunta. Se ele já se perguntou o que essa criança ou esse adolescente busca nessa interação tecnológica que, de repente, ele não está conseguindo encontrar na vida. Então, em geral, diversão, relação e informação. Terceiro, se ele já fez alguma proposição de mediação desse uso. E quarto, por que ele, enquanto pai, não afirma uma posição diante de algo que ele vê como perigoso para o filho? O que você acha disso? sim. Então, assim, penso muito parecido com você nesse sentido, né? Eu acho que essa relação ambígua e uma posição fragilizada dos pais frente à criança em situações múltiplas da vida, mas em essa especial que a gente está complicado, isso compromete o desenvolvimento da criança, o posicionamento da criança no mundo, né? Então a gente precisa chamar atenção para os pais nesse ponto. Quer dizer, eu não posso criticar e chegar no shopping e comprar para o meu filho um tablet, um telefone, que estão dando cada vez mais precocemente telefones, smartphones às crianças, né? Enquanto isso, eu digo, é um absurdo, é ruim, é péssimo. Ó, meu filho, toma aqui. Ó, tô estressadíssima, não me abuse, não. Fique aqui com esse negócio, quieta no seu canto, né? E boca calada. Então, é uma forma de silenciar a infância, sim. E o pior, que vem junto com isso, é essa posição ambígua. Quer dizer, critico e a criança pensa, pô, é ruim. Não, daqui a pouco é bacana, ele está me dando. O que é mesmo isso, né? E se ausentar dessa responsabilidade. Porque no momento, né, eu sempre falo para os pais também, educar é uma função permanente. Não tem hora. Aí eu vou educar daqui a pouco, daqui a 5 minutos? Não dá, né? Quem escolheu ser pai, educa permanentemente. Não dá para ser daqui a pouco. Então, você não pode ter essa fala ambígua e dizer, peraí, olha, agora eu estou agoniada com o meu trabalho, eu estou estressada, não sei o quê, e abandona-se as crianças, né, às vezes 2, 3, 4, 5 horas na frente das telas. E aí elas têm um mundo e não têm condição de discernimento ainda suficientes para escolher o que ver, o que fazer com aquilo, né? Então, eu acho que os pais precisam se implicar mais com essa questão, se comprometer com isso, entrar num processo de reflexão mais aprofundado de que o papel deles é esse, né? Então, bom, não é isolar o menino do mundo, todo mundo tem acesso à tecnologia, a gente vê isso, e as realidades coexistem, né? Então, isso é importante dizer. A tecnologia está aí, o videogame está aí, o filme está aí, mas a picula está aí, o pega-pega está aí, o capitão está aí, Cinco Marias está aí, né? Brincar de elástico, de futebol, de baleado, de uma série de coisas. Essas realidades, uma não extingue a outra. Só que esta realidade do brincar corporal, em movimento, gestual, em contato com o outro, sem dúvida nenhuma, não sou eu nem você que estamos falando isso, as pesquisas todas dizem, a compreensão da humanidade nos traz isso, é um estado de brincar muito mais saudável. Né? E barulhento. E barulhento. E que o oposto desse outro brincar, né, tecnológico, esse outro brincar daqui, né, esse brincar natural, a forma como nós chegamos no mundo e conseguimos entrar e ficar nele, e nos garantir como lugar de criança, né, garantido, esse brincar aqui a gente precisa menos do adulto. É curioso isso, né? Esse brincar natural a gente precisa menos do adulto, da intervenção adulta. Esse brincar tecnológico a gente precisa da intervenção e da mediação do adulto. Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Sem dúvida. E eu tenho aqui, Mari, uma colocação muito interessante da Bia. Primeiro, um abraço para a Ieda, da revista Meu Bebê. Um abraço para a doutora Ana Paula Greck. E a Bia fala aqui, a internet como praça pública. Não se deixa o filho sozinho na praça. Por que a gente permite a criança sozinha na internet, né?
não deixar os filhos com estranhos. A gente tem muito esse medo, né? Mas por que que a gente deixa eles no âmbito virtual? Acho que são duas questões muito interessantes para a gente relativizar e que falam muito daquilo que eu falei antes e que você agora magistralmente comentou, que é essa ideia de que os filhos continuam precisando dos pais para Sim, proteções fora ou dentro do mundo digital. E aí eu me isso. pergunto, assim, quando você coloca muito bem, por quê? E aí já passando para o nosso quinto ponto, mudando agora a ordem das coisas, que é por que que a gente se beneficia com um certo silêncio dessas crianças. É claro que as crianças são ruidosas, é claro que os adolescentes nos aborrecem, é claro que os nossos filhos nos trazem demandas o tempo inteiro, isso às vezes é cansativo. É claro que não há Sim, problema da criança ficar um tempo no celular, fazendo, jogando, para que você possa... É claro que não é disso que a gente está falando. O que a gente está sim. falando é uma certa delegação de uma função que é nossa para esse aparato tecnológico e um certo silenciamento, porque como conceber uma criança ficar 6, 4, 8 horas seguidas ligadas àquilo, silente, né? Sem Silêncio. interação, com interação na tecnologia, mas sem interação com esse outro lado, o que que isso significa? E eu fico me perguntando que se isso não é uma grande estratégia, porque a Foucault ela coloca isso, né? Não é que os meninos são predispostos à tecnologia, é que a Não. tecnologia é feita, é produzida para nos enredar. Ela é produzida Isso. para que a gente morda a isca e fique cada vez mais dependente. Nós adultos somos dependentes da tecnologia, porque a primeira coisa que a gente faz de manhã é ver o celular e a última coisa que a gente faz de noite é isso. Então, isso é da cultura. Só que isso, quando acontece com crianças e adolescentes, o risco é infinitamente maior, não é verdade? Infinitamente, infinitamente maior. Porque o que é que falta, né, nesse momento? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Nessa relação, nesse abandono e nesse silenciamento da infância. Quer dizer, quando a gente larga uma criança 4, 5 horas na frente de uma tela, seja ela qual for, né? Além do tempo, tem a questão da qualidade do conteúdo e as crianças que têm naturalmente uma expressão sonora, as crianças são soantes, né? Muito pouco silentes, mais soantes. O corpo quer falar, né? Não é só a palavra, o corpo quer falar, o corpo quer se movimentar. Então elas são soantes e são protagonistas. Elas têm iniciativas. E no momento que elas entram nesse mundo virtual em excesso, elas perdem o protagonismo. Isso é uma coisa também, né, que me preocupa. E Embora, ficam desculpe me muito interromper, acreditando serem protagonistas, porque o mundo virtual isso. ele dá essa falsa ideia, né? Exatamente, criam os totens, né? Imaginam que estão ali dentro fazendo e acontecendo, e na verdade não estão. Aquilo ali é tudo feito, programado, pensado, né? Para atingir esse público, como você disse. Então, mais vulnerável. E se encontra desse lado de cá pais que não têm essa posição firme, né? Firmeza e afeto. Verdade, criança precisa de firmeza, afeto e verdade, né? Então você não pode dizer para uma criança, bom, isso aqui é péssimo, não, saia da tela. Daqui a pouco, ó, fique aí. Quer dizer, olha a ambiguidade do discurso, né? A cisão que isso vai criar psíquica e emocional nessa criança. Fora o que a gente também vem acompanhando em relação às crianças, dos danos da saúde física, emocional e mental, né? Então, são equipamentos com muito estímulo visual, sonoro, luminoso, e isso afeta totalmente a criança. Então, assim, as crianças saem depois de muitas horas, né, de tela, mais irritadas, mais agressivas, mais impacientes. Isso vai afetando a capacidade de concentração das crianças, a capacidade criativa, quer dizer, veja uma criança sem tela, a quantidade de coisas que ela vai inventando, que ela vai pensando, que ela vai criando, né? Desde pegar um graveto a uma pedra, a fazer um desenho, a fazer uma música. Então, a criatividade é superacionada. No momento que ela está ali, ela tem uma diminuição disso, né? E a gente tem visto na, na, nos estudos na área de saúde mental, na psiquiatria, na psicologia, esse adoecimento psíquico. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? As crianças têm adoecido psicicamente E, por e conta desse efeito. tem aqui duas perguntas que eu acho que tem tudo a ver com isso. Uma é assim, como dosar o tempo, né, de exposição a telas e se existe um risco de abstinência. E eu queria comentar, antes de te passar a palavra, para essas duas perguntas. A primeira, que é como dosar o tempo.
gente, a gente já tem ciência produzida sobre isso. A gente tem Isso, referenciais científicos confiáveis que nos dão isso, balizas. Claro que são balizas, são norteadores. Nós não podemos pegar o discurso científico e aplicar direto dentro de casa, porque não funciona, mas a gente tem nortes. Então, depois isso, Mariana vai comentar alguns que ela já citou, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria e outros lugares já têm pesquisas demonstrando isso. Para criança pequena, isso é um risco muito grande, porque se uma criança pequena ela é hipoestimulada, ela está em risco. Se ela é hiperestimulada, ela está em risco, porque a capacidade de absorção desses estímulos, ela também tem um certo limite, e aquilo se traduz em estresse e termina corrompendo, inclusive, o próprio benefício do ponto de vista do estímulo isso, que a própria tecnologia daria. Então, é danoso, é um fato que é danoso. Pode ser muito divertido, pode ser muito bom, mas a depender de como se usa, é muito perigoso. E aí a pergunta do tempo, a gente tem uma criança muito pequena, o ideal é que não tenha acesso a tecnologias, a recomendação é isso, zero. Uma criança que zero. vá ali do terceiro ano de vida até o sexto ano, talvez uma horinha, meia horinha por dia. E de 6 anos até 16 anos, no máximo, que eu acho uma janela enorme. Eu acho que a gente tem um problema aí científico para resolver, porque uma criança de 6 e um cara de 16 é completamente diferente. Mas, em É geral, 2 completamente horas diferente. por dia. O que o IBGE Isso, fala do Brasil? Que 78% dos jovens que usam tecnologia nesta faixa etária usam mais do que 2 horas por dia. Em compensação, a Unilever produz um estudo, faz uma pesquisa, pesquisando várias crianças do mundo inteiro, que é o tempo de exposição da criança ao ar livre. E se vê que muitas crianças no Brasil passam menos do que 2 horas por dia ao ar livre, menos do que os presidiários. Então a gente tem sim, um dado para dar conta. Nossas crianças passam mais de 2 horas por dia, o que é completamente perigoso e comprovadamente perigoso à frente das telas. Não conseguem passar 2 horas por dia expostas ao ar livre, né, diferente dos seus presidiários. E com isso, a gente silencia a maior contribuição que a criança não diria, mas que a infância pode dar à sociedade, que é justamente ser ruidosa, ser inquieta, ter isso, avidez por descobertas, inventar mundos novos. Todas as grandes isso. questões da humanidade, todas as grandes invenções vêm da nossa infância, vêm do infantil, que é o tempo do ineditismo. Como é que a gente silencia isso? Não é um problema só para o meu filho e para o seu, ou para a sua, no caso. É um Não. problema para a sociedade, você não acha? Exatamente. Totalmente, totalmente. É assim, você falou tudo agora, arrasou. Já respondeu essas duas, viu? De fato, é isso. De fato, é muito grave. Aí as pessoas vêm com alguns argumentos, por exemplo, a gente vive num mundo urbano, não tem praça, a violência. Gente, se brinca nas situações mais inusitadas e mais adversas Uhum. do mundo sem tela, né? Então, se a gente pensa na periferia, nas favelas, tem as lajes, as crianças, se tiverem um espacinho desse tamanho, um bequinho, elas vão brincar, o corpo precisa, né? E quando esse corpo está brincando, tudo isso está acontecendo, essa inventividade, essa investigação que é elas nascem investigativas, elas nascem pesquisadoras, elas nascem criadoras, né? Não é à toa que outras tantas pesquisas indicam que a gente tem que priorizar todos os investimentos na primeira infância, né? Porque se isso é bem vivido, daí para frente a coisa vai melhor, né? Então é preciso olhar para esse cenário urbano, especialmente onde a gente está, né? A maioria de nós que não tem acesso a uma área livre maior e tem a questão da segurança, reinventar esse espaço urbano, olhar para esse espaço urbano e reinventar como é que eu posso proporcionar ao meu filho, né? Horas de ar livre. Tudo bem, é no play do prédio? É o play que vai virar o quintal. É alguém que tem uma casa e tem um quintal? Massa, é a casa, é o quintal. É a laje? É a laje. Então precisa se pensar nisso com seriedade, porque isso vai virar daqui a pouco um problema de saúde pública grave. As crianças estão adoecendo, né? Por excesso de exposição. E não é demonizando a tecnologia de forma nenhuma, que a gente já fez essa ressalva aqui, né? Eu acho que aí entra uma outra coisa, que é, além do silenciar a infância, a terceirização da infância, né? Porque a gente terceiriza as crianças à tecnologia, como a gente terceiriza as crianças a excesso de atividade fora da escola. E aí a gente se exime de muitas funções que não poderíamos nos eximir, É. né? Tem até um livro, Mari, Então, do Zé Martins Filho, que se chama, eu não vou achar ele aqui rápido, mas ele tem aqui,
que é A Criança Terceirizada. Todos esses livros que a gente está citando, a gente vai amanhã colocar lá um cardzinho. E eu queria indicar um outro livro, que é esse aqui, ó, Intoxicações Eletrônicas, da editora Ah, Algama. Um beijo pro pessoal da Algama, que faz um maravilhoso. trabalho maravilhoso aqui em Salvador e no Brasil inteiro. Esse livro é muito interessante e fala disso, porque aí já linka com a segunda pergunta, que é: existe um risco de uma abstinência? Eu queria dizer que essa pergunta que eu vou lançar para você, vou me posicionar e depois quero ver sua posição, ela é perigosa. Porque eu tenho ouvido muitos pais de adolescentes, especialmente na quarentena, porque, claro, a quarentena é uma coisa diferente, né? Os caras estão mais em casa, alguns pais estão Sim, perguntando aqui, e a questão das aulas, a gente já vai comentar sobre isso. a E gente aí vai é aquela falar. história, eu não posso tirar, eu não posso mediar, eu não posso limitar porque estamos em quarentena e porque ele pode ter aí uma crise abstinente para a qual eu não tenho uma solução no momento. Então, diante disso, eu preciso dar um passo para trás. É claro que cada família tem a sua escolha, não compete nem a mim nem a você dizer o que cada um vai fazer. Agora, é a nossa obrigação, como pessoas que estudam isso, dizer que esse argumento, pelo menos na minha opinião, e tenho certeza que na sua, é um argumento falido. Porque é importante ter a coragem de fazer isso agora, justamente para ressignificar o risco maior de uma superexposição, por conta da falta de outras Exatamente. vivências. Então não dá para a gente ficar com medo desse sintoma. Existem sim pessoas que adoecem da tecnologia, que eu não sei quem foi que perguntou, não me lembro o nome. Mas essas pessoas são a minoria. A imensa maioria das nossas crianças fazem o uso adoecido sem serem classificadas como uma patologia. Sim. Então, o que nós estamos Isso. discutindo aqui é a realidade do meu filho, da filha dela, do seu que está em casa. Não é daquele garoto que realmente adoeceu e que precisa de um tratamento. Para isso existem já tratamentos, ambulatórios específicos, gente pesquisando, psiquiatras especializados, psicólogos especializados. Não é disso. Eu estou falando dessa criança que não entra nessa classificação, mas que pode estar correndo um risco, está correndo um risco por conta disso. Então, eu acho que a gente precisa enfrentar, especialmente os pais e adolescentes, refazer esses pactos, abrir a fissura também para o vazio e suportar o vazio. O vazio ele é produtor de muitas coisas e nós, enquanto pais, não podemos deixar as nossas crianças, os nossos adolescentes tamponar todos os furos de existência dos nossos filhos, sob pena de silenciarmos a sua subjetividade de maneira muito perigosa, né? Com certeza. Então, assim, é preciso lidar com o vazio, é preciso lidar com a falta, né? É preciso ter o ócio. Os adolescentes, né, os pré-adolescentes e adolescentes têm, que tédio, quer dizer, só querem tela, que tédio, que tédio. Que massa que tédio, né? Agora, para crianças e adolescentes suportarem o tédio, suportarem o ócio, é preciso ter um suporte emocional de pais que digam, não tem nada para fazer agora. E vão se irritar, e vão reclamar, crianças menores vão chorar. Os pais não querem suportar isso, né? Então, quando você vai, combinou, deu o limite da tela, bababá, e você vai retirar. A criança chora, o pai se incomoda com aquilo, não quer dar sustentação àquilo dali, cede. E aí o movimento vai dessa maneira. É preciso sustentar a falta, é preciso sustentar o osso, é preciso sustentar o tédio. E a partir dessa sustentação, eles vão vir com inventividade e com criatividade. Mas se a gente, como você muito bem falou, vai tamponando isso o tempo inteiro, onde é que vai haver o respiro? Não vai ter esse respiro, E é né? nesses E respiros, né, Mari, que as coisas melhores emergem, coisas que, como eu brinco, nem acontece. Osiris sabe como aconteceu, não é? Nem Osiris sabe como aconteceu. Exatamente, perfeito. E outra coisa que eu acho importante, que a gente chegou a tocar aqui, mas não falou muito, é essa coisa, né, do afeto. Né? O que é que essas crianças e esses jovens estão buscando tanto nessas telas, né? A meu ver, eu acho que é a questão da relação, do afeto, do contato, da escuta, né? Eu acho que se Por isso, falta Mari, que os muito. YouTubers estão fazendo tanto sucesso com os adolescentes porque construíram uma narrativa para eles, né? E há ali uma tradução de algumas coisas que talvez a gente esteja sendo menos competente para fazer, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente também precisa pensar nisso, quer dizer, eles são capturados também por essa falta neste mundo real,
dessas relações de escuta, de afeto, de atenção, né? Uma criança não gosta, se a gente observar bem, quando você chama, elas nos chamam para alguma coisa, ela não, ela fica muito irritada. Se você diz, espera aí, tô ouvindo, mas você não está ouvindo, você não está olhando. É verdade. Né? Tô prestando atenção, mas não tá prestando atenção coisa nenhuma, né? Então eu acho que isso é um ponto. E os YouTubers estão ocupando, como você bem disse, esse lugar, né? Que eles não estão encontrando na vida real e estão encontrando na vida virtual. E aí, Mari, toca num ponto que tem duas perguntas aqui que eu acho super interessantes. Uma a respeito da questão dos conteúdos dos games como potencialmente Sim. perigosos para as crianças. E a outra pergunta qual foi, Nanda, que eu me esqueci? Que era super importante. Cadê? Bom, não achei. Mas vamos falar dos conteúdos, que a outra não, eu me perdi. Mas então, a questão de imaginar que quando os filhos jogam jogos violentos, como se isso pudesse produzir violência nas crianças. Eu pessoalmente acho que as crianças, desde muito cedo, elas conseguem separar o que é o mundo, né? O que é a fantasia e o que é a realidade. Eles conseguem, até porque nós crescemos vendo o pica-pau jogar bigornas de ferro nos seus inimigos e nós não assassinamos nossos irmãos, né? Então nós não Sim. jogamos pedaço de ferro na cabeça de ninguém. A gente sabia que ali era uma outra linguagem, etc. Isso me preocupa menos. Então eu acho que essa preocupação me parece um deslocamento da questão. Claro que a questão dos Sim. conteúdos ela é muito relevante e tal. Agora, mais relevante do que isso é essa pergunta que a Mariana faz de maneira muito acertada, que é qual é o lugar de centralidade que isso ocupa na vivência subjetiva de meu filho? Ou seja, Pois que é. lugar de centralidade isso tem? E agora, na quarentena, a gente vê isso muito forte, né? Como a dependência dos meninos desse mundo, especialmente dos adolescentes, como algo inescapável. Quer dizer, ou é isso ou não há nada. O E me, nada, isso. e me preocupa uma outra coisa, para passar a bola para você, que o pessoal colocou aqui, a ideia do ócio criativo. E eu faço Sim. uma defesa de que não deve ser ócio criativo, como não deve ser brincadeira para desenvolver habilidade X. Porque quando o Não, pelo ócio, amor de Deus. não Ave é? Quando Maria. o ócio é Então, criativo, ele é um meio para algo produtivo. algo. Criatividade como um diferencial competitivo na vida. Quando a brincadeira é para desenvolver a função cognitiva XPTO, a brincadeira é um meio para aquela função, não é a brincadeira em si. E ao fazer isso, nós validamos um discurso de produtividade que é Sim. extremamente perigoso, especialmente para a infância e para a adolescência. O que você acha desses dois temas? Ó, vou começar pelo segundo, tá? Eu concordo plenamente com você. Ócio criativo, você já está delimitando e designando como é que ele tem que ser. Criativo e para se tornar mais criativo, né? E aí a gente responde positivamente a esse sistema, essa engrenagem capitalista competitiva, né, que as crianças vivem imersas. Uhum. E o brincar, sem sombra de dúvida, isso é uma das minhas bandeiras também que eu costumo falar sempre. Quer dizer, o brincar pelo brincar. Eu não tenho que brincar para desenvolver minha inteligência, minha cognição, a matemática, o inglês. Não! O brincar em plenitude, abundância e liberdade. O brincar pelo brincar. E aí a gente cai num outro grande equívoco, da maioria das nossas escolas usa o brincar de forma reduzida e o brincar com cunho pedagógico e o brincar como recurso para. Não é, né? O brincar, ele é um campo da existência humana, né? É um modo de ser e estar no mundo que precisa ser garantido e preservado para as crianças, né? E a gente brinca a vida inteira. A Brinca gente para brinca, existir, né? brinca para existir. Então, né? Por isso que eu sempre falo, é um modo de ser e estar no mundo. É uma das formas que nos mantém como seres vivos humanos, é o brincar. Esse brincar vai mudando a forma, as possibilidades, as categorias, o repertório, na medida que a gente vai crescendo. Então, assim, eu realmente acho ótimo essa troca nossa nesse ponto, porque brincar pedagógico, brincar para. Ave Maria, chega a me dar um arrepio, né? Porque os meninos não podem mais brincar, tem que brincar para alguma coisa também. Pense aí. E é uma forma Aí é também de transformá-los em uma espécie de workaholics, de isso, autopromovedores de si mesmo, né? Como se fosse um diferencial. isso. Um amigo meu de São Paulo, Tiago, abraço, Tiago, ele fala assim, um brincar recreativo. E me ocorreu aqui uma brincadeira, o ócio recreativo, e me ocorreu aqui a brincadeira que é
o ócio recreativo. Porque quando a gente pensa Isso, na possibilidade do brincar, o brincar é uma maneira de transfigurar a realidade. O brincar é sim, quando a sim, sim. criança ela reinventa o mundo. E como a vida humana era sempre uma vida inventada, brincar é uma maneira de existir. A gente É uma brinca porque maneira. somos humanos, é quase que inerente à nossa existência enquanto Inerente, humanos, não é? exatamente. É constitutivo mesmo. E em relação ao conteúdo e à violência, né, especificamente, eu acho que aí também há um deslocamento, né? Por exemplo, dar um exemplo do videogame que você trouxe, né? Eu acho que a gente já vive uma violência, eu quero falar assim alguns pontos. A gente já vive uma violência real, né? Muito grande na sociedade. Uhum. E eu acho que um super estímulo desses vídeos e filmes violentos, eu acho que já é super Violento. povoar né? É violento, é uma violência, né? E é um super povoamento dessa mente, desse coração dessas crianças com coisas que não são, né, necessárias, devem ser diminuídas, porque elas têm contato e sabem que essa violência existe, né? Só que eu acho que às vezes as pessoas se preocupam com esta violência que está no videogame e não se preocupam com a violência que está dentro de casa. Uma violência, às vezes, muito mais camuflada, muito mais sutil, né? Não é a violência física, mas é a violência verbal, é a violência da negligência, é a violência de não escutar as crianças, às vezes é a violência de silenciar as crianças, é a violência de se falar ironicamente com as crianças. Então, tem muitas violências sobre a infância e sobre as crianças, porque historicamente elas foram colocadas num lugar de invisibilidade, né? Muito recentemente, que a história da humanidade começou a olhar para as crianças como seres humanos e para a infância como um lugar, né, que deve ser visto com cautela e com cuidado. Então, eu acho que existem muitas outras violências. É a mesma história, como você falou, do pica-pau. Eu me lembro aqui da história do atirei o pau no gato. Ah, tem que mudar a música. Não, atire o pau no gato. Não, gente, não tem que mudar a música. A música está aí, é um patrimônio cultural de domínio público, passa gerações, Feita num né? tempo, né? Que justifica toda a sua construção. Exatamente. Aí vai dizer que a música Atirei o Pau no Gato vai gerar violência e citar violência. Não, é a mesma coisa do game. Você não vai ficar cantando um repertório todo, né? Como a gente via Pica-Pau e aqueles desenhos todos do nosso tempo, que eram Uhum. terríveis, e a gente não saía acabando com todo mundo. E aí as pessoas querem fazer sempre o politicamente correto, rápido, bora consertar aqui a letra, não atire o pau no gato. Não é isso, né? E sabe o que eu acho, Mari? Que esse deslocamento ele é perigoso porque ele cria um véu sobre o essencial. Eu me lembro como quando houve um Isso, massacre, um triste massacre, mais um modelo de violência importado de outros lugares que nós não tínhamos e estamos começando a ver no Brasil, em uma escola. Um dos garotos que fez esse massacre estava vestido com sim, roupas de videogame. E muitos sim. pais e muitas mães achavam que se eles proibissem esse jogo de videogame, seus filhos estariam a salvo. Ou de virarem possíveis atiradores, ou de de serem vítimas. E ao fazer isso, esse deslocamento é perigoso porque nós perdemos uma oportunidade muito relevante de construir com nossos filhos um diálogo sobre o que significa essa violência no nosso mundo, que em nenhuma hipótese Sim, está ligada ao videogame. Quer dizer, não é o videogame que produziu isso, isso. Então, eu acho que os adultos, às vezes, se comportam para se proteger da dor e da angústia de existir nesse mundo como crianças. Porque sim, a criança, quando é pequena, ela bota a mão no rosto e ela diz, eu me escondi. Ela acha que se ela esconder o rosto, ela esconde o corpo todo. E eu acho que é a mesma coisa que os adultos fazem. Eles dizem, não, se eu tiro esse videogame específico que é violento, eu protejo meu filho. E isso é absolutamente danoso para essa criança e para esse adolescente, completamente. porque retira dessa tensão que a crise produz alguma chance de ressignificação, né? Perfeito, não, perfeito. É maravilhoso esse exemplo. Eu acho que voltando ao ponto de que os adultos têm que se implicar com essa função do educar, né? Uhum. Refletir sobre essa violência silenciosa, refletir sobre silenciar essa infância, refletir sobre essa terceirização da infância. Isso é muito danoso. Esse exemplo é perfeito, quer dizer, quando a criança faz assim, para ela sumiu, É. né? Desapareceu, a mágica aconteceu. Aí o adulto vem e faz assim, só que para o adulto já não é mais, né? A mágica não vai mais rolar nesse sentido, a gente já está em outro momento. Então,
É ótimo esse exemplo, perfeito. Acho que a gente trazer imagens e metáforas e analogias é muito bacana, porque isso vai ajudando a gente pensar criativamente sobre esses pontos também, Tem né? aqui uma pergunta E, que é a pergunta de sim. como é que fica essa questão do eletrônico na quarentena. E tem uma outra Ah, pergunta da Marluse, um abraço, Marluse, que é sobre o Kindle, né? Aquele instrumento que são os livros. É, sobre o Kindle eu não tenho muita, de fato, eu confesso que eu nunca pensei sobre isso. Assim, o que eu sei é que os oftalmologistas alertam para o perigo do ponto de vista oftalmológico para o excesso dessas luzes azuis. Sei que essas luzes azuis são perigosas para também para a produção de melatonina, então atrapalha o sono. E eu pessoalmente não gosto de ler nesse recurso, porque para mim é muito difícil. Mas eu acho, quer dizer, eu não sou estudioso disso, não entendo muito disso, talvez você tenha mais informações do que isso sobre eu. Eu acho que se ele está lendo, é melhor que seja por essa via, inclusive porque isso desmistifica uma ideia equivocada que os meninos de hoje não leem. Muitos professores, sim, muitos pais fazem esse discurso, os meninos de hoje não leem. Não é verdade. Os meninos leem muito, agora leem provavelmente ligados às tecnologias e não naquele recurso ou outro. Então, eu acho que pode ser uma via para apresentar aos meninos outros livros, etc. E no que concerne a questão do estudo, é inevitável que eles vão estar mais expostos. O que eu tenho falado para as escolas é cuidado com o excesso. O excesso ele é danoso. A gente não pode expor essa criança a ficar muitas horas na frente das telas para estudar. A gente precisa fazer isso com cuidado. A gente não tem estudo científico sobre esse tipo de estudo com crianças. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa exposição. E eu queria te concordo. ouvir, o que você acha disso? Olha, sobre o Kindle, eu concordo com você plenamente, né? Assim, para mim é desagradável também esse estímulo luminoso, mas eu acho que pode ser uma forma de aproximação, né? Ou Uhum. seja, você pode ler num livro físico, mas você pode ler num livro, né, virtual. Eu acho que é algo a se ponderar e medir, ver, dialogar, trocar e experimentar, por exemplo. Bom, já leu tanto aqui, vamos ler um livro físico, né? Uhum. Como é passar essa página, sentir esse cheiro, pegar nessa capa, ver a coisa de perto, a ilustração. Eu acho que cabe essa negociação aí, A né? gente tem um E pouco esse essa fetiche do livro, assim, né? A tem, capa, o os velhos. cheiro, essa coisa meio, né? É. Eu acho Talvez que coisa cabe de esse velhinho, nós intercâmbio. velhinhos com essa Nós ideia. velhinhos adoramos um livrinho. Eu também adoro um livro. O negócio de ler virtualmente para mim me cansa horrores. Mas eu acho que cabe esse intercâmbio, né? De trocar. Bom, vamos ver, isso aqui também é um livro. Vamos experimentar essa leitura agora sim, né? Uhum. E tem uma Agora, informação sobre esse. aqui, Mari, só um instante, uma mãe dizendo, imagino que seja uma mãe, dizendo que o Kindle ele não tem esse problema da luz com o negócio do perigo oftalmológico e tal. Ela está Ah, informando então aqui. ótimo. Informação a Eu mais. também não tenho muita profundidade nesse ponto especificamente, não. Mas minha sugestão é essa. Eu acho que é uma porta de entrada, sem dúvida, para a leitura, né? E Uhum. eu acho que os jovens e as crianças leem bastante. E às vezes falta um estímulo, e talvez o estímulo venha por aí, né? Agora, se essa criança vê muitas pessoas lendo em casa, naturalmente ela vai pegar, já crianças muito pequenas começam a pegar livros e ler à maneira delas, né? E às vezes esse intercâmbio do livro digital com o livro físico. Sobre esse outro ponto, também tem me preocupado muito esse momento que a gente está vivendo das tecnologias durante a pandemia, né? Eu acho que está sendo tudo muito novo, muito desafiador para todos nós. Mas um ponto que eu acho essencial, que eu acho que as escolas estão se entendendo, os pais também e as crianças também. Mas a gente nunca pode perder de vista que as crianças, nesse momento, a gente está falando de crianças mesmo, né? Da infância vai até aos 12 anos, né? Elas são mais vulneráveis. Porque a gente já vai, naturalmente, nesse momento da pandemia, contra todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Unicef, de Norte-Americana de Pediatria. todo mundo que estuda infância, a gente já abriu aí a exceção, né? Das recomendações de tempo, né? Tem acho que uma recomendação também canadense, que é de equilibrar aquele dia ideal, né? Atividade física com tela, enfim. A gente já está quebrando tudo isso e está indo contra todas essas recomendações da saúde. Mas a gente se vê numa situação, bom, não podemos nos encontrar fisicamente. E como fazer isso?
nos resta a tecnologia. Ótimo para não haver um rompimento de vínculo total. Só que eu acho que está tendo um exagero, Uhum. né? Assim, o que eu tenho acompanhado aqui da minha filha, das minhas sobrinhas, de outras crianças que eu acompanho, está sendo muito. Eu acho que, principalmente, o que está povoando o imaginário dessas crianças, o que está fazendo elas sofrerem em relação a essa escola, quer dizer, será que eu vou voltar para essa escola? Será que essa pandemia vai acabar? Poxa, eu queria minha professora, eu queria meus amigos, né? Eu queria voltar para a escola para brincar, porque a escola é muito mais do que o conteúdo, né? E eu estou vendo agora uma preocupação excessiva dos pais e das escolas com esse conteúdo, com cumprir os anos letivos. Ok, mas a gente tem que pensar de forma mais abrangente e mais profunda ao mesmo tempo, né? Não é só cumprir os conteúdos e cumprir os anos letivos, não. A gente está falando de escola como um lugar simbólico, como um lugar subjetivo, como um lugar de possibilidade, de encontro, de afeto, de vínculo, de socialização. Então, as crianças amam a escola, né? Teve um vídeo que circulou muito na internet de uma menina pequenininha, dizendo assim, oh, qual é a hora que você mais gosta da escola? Aí ela falava, a hora da merenda e a hora do recreio. Claro, Lógico. né? Porque é isso que faz a escola ir ganhando sentido e significado para as crianças. E, aliás, Então, nesse Mari, momento. um significado tão potente, né? Porque imagina o que significa no mundo contemporâneo você juntar 500 meninos de realidades diferentes, pensamentos diferentes, famílias diferentes, estruturas diferentes e todos coexistirem sobre a mesma lei simbólica sem se destruir. Isso é Pois é, maravilhoso, né? Isso isso é é maravilhoso. 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 Então, eles perderam de uma hora para outra, de forma inesperada, como todos nós, mas aqui o nosso recorte é olhar para a infância, eles perderam isso, né? Então, suspendeu. E aí as escolas estão correndo atrás para dar conta disso. De um lado, a cobrança dos pais, né? Bom, eu estou cobrando, eu estou pagando, eu quero conteúdo, eu não quero que meu filho perca o ano. Gente, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma crise mundial, o planeta inteiro afetado. Eu acho que o que é mais importante nesse momento é a gente garantir, né, os vínculos afetivos, os vínculos que são lastros, né, a relação, a segurança, a sanidade mental dessas crianças. Então, eu estou vendo um excesso de tela para a aula, certo? Então, assim, eu acho que o importante era, na minha opinião, saiu até já uma resolução aí do Conselho Nacional de Educação, dizendo que para a educação infantil, não se deve ter videoaula, deve ter assim um encontro com a professora, né? Para as crianças se encontrarem, horário, e algumas recomendações que os pais possam fazer em casa com as crianças. E não encher os meninos da educação infantil, nem muito menos botar os meninos para sentarem na frente de uma tela, como algumas escolas estão fazendo. Né? Crianças da educação infantil assistindo videoaula, um negócio assim surreal, né? E aí as crianças entram em contato com aquilo e dizem, bom, eu estou aqui, minha professora está ali, meus outros colegas estão ali, mas a gente não está junto. Então, gera um sentimento, é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque eu estou vendo, mas é ruim porque eu não estou pegando, eu não estou sentindo. A educação infantil, a criança ainda está toda no campo do sensorial, É verdade. né? Da necessidade desse contato presencial. Então, assim, eu acho que cria uma dificuldade muito grande. E, felizmente, saiu esse parecer, aí essa resolução do Conselho Nacional de Educação indicando isso. E já vai ser, espero que seja cumprido, né? Que, de fato, para a educação infantil, para mim, é inimaginável, né? Aula, videoaula para a educação infantil. No ensino fundamental, né, anos iniciais, que é a nossa antiga primeira, quarta série, né? Então, eu acho que se esquece, aí é um rompimento muito forte, se esquece que isso aí é lugar de infância também. A infância, como ciclo, né, acaba aos 12 anos. Então, o primeiro ciclo do ensino fundamental, anos iniciais, ainda estamos falando de infância. E normalmente é um rompimento muito abrupto. Então, o que eu estou vendo também é um excesso de videoaulas. Aí tem excesso de videoaulas num turno, e no outro turno, outro excesso de atividades de casa, né? Com links para abrir, vídeos para assistir, chat, quiz para responder. Então, eu fico pensando, meu Deus. E aí as crianças trazem reflexões como, tipo, eu gosto da escola, mas não gosto da escola desse jeito, né? É agora, quando a gente voltar, a gente não vai ter férias.
Eu já ouvi alguns questionamentos desses, né? A gente só vive aqui fazendo esse dever e não vai ter férias, né? Poxa, eu tô gostando de ver meu colega, mas dá muita saudade, eu não vou conseguir estar com ele, nem vou estar com a minha professora, né? Então, assim, são coisas muito sérias para a gente pensar. E eu acho que quando não se pode ter uma resolução, e acho que não pode mesmo, comum, eu acho que cabe o bom senso de cada pai Uhum. e cada mãe na sua casa, né? Eu acho que está tendo excesso, sim. Eu acho que as pessoas estão preocupadas com um conteúdo, a postura conteudista dentro da educação, que é algo que a gente deve, né? Desvencilhar já foi, esse tempo já passou. A educação é um lugar de formação, de encontro, de possibilidades, né? E agora voltamos, parece que houve uma regressão absoluta, porque é conteúdo, 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 e através da tela. Então, as crianças têm passado, por exemplo, 4 horas, né? Todas as manhãs do ensino fundamental na tela. Isso tem me preocupado muito. E também para os adolescentes, né? A gente tem que pensar nisso, E, que esse excesso ele é danoso também para os adolescentes, até pela própria ambiguidade do que a gente fala, né? E quando a gente fala muito, claro que a infância é com muito mais necessidade protetiva, mas é também complicado para os adolescentes. Eu acho que o que a gente sim, tem que achar um meio termo, e eu tenho falado isso para muitas escolas, é o mínimo, o conjunto de essencialidades para que a escola isso. fique viva na relação com essa criança. Isso é o fundamental, ou com esse adolescente. Isso é o crucial. Mas me parece há um certo alívio também dos pais quando veem que seus filhos estão por muito tempo dedicados a isso, porque é como se desse um alívio, poxa, ali ele está protegido, ali está tudo bem, mas de repente não está. Então a gente precisa cuidar para que a gente possa diversificar essa rotina e não ficar tão ligado às tecnologias, porque isso é efetivamente danoso. Eu participei Exatamente. quando eu morava na década de 90 na Espanha, em Barcelona, tive acesso a um conteúdo de uma pesquisa muito interessante que perguntava às pessoas que saíam da escola o que é que eles lembravam da escola. E a imensa maioria lembrava de relações intersubjetivas, interpessoais, né? Então, o que fica realmente da Exatamente. escola é essa experiência de socialização e numa sociedade com um conteúdo absolutamente democratizado, a gente tem que repensar realmente esses processos. Então, calma, paz, Exatamente. fiquem tranquilos, as escolas sabem o que estão fazendo. Agora, vamos cuidar para não expor excessivamente essas crianças, esses adolescentes às telas, porque isso é realmente perigoso. Como a gente só tem 4 minutinhos, eu queria indicar um outro livro, que é esse aqui, muito interessante, que se chama A Vingança dos Analógicos. É um cara que analisa como, diante dessa pulverização, dessa maximização do mundo virtual, tecnológico, como está voltando, como um contramovimento, o analógico. Então, os discos de vinil, aquele café feito de uma maneira mais artesanal, toda essa contralógica do celery, do rápido, Maravilhoso. do feito sob grandes escalas, e como isso tem. E ele analisa isso sobre vários aspectos econômicos, sociais, culturais. É muito interessante esse livro. Eu acho que é uma leitura bacana para a gente abrir a cabeça e pensar que Ótimo. infância e adolescência é um lugar de uma coisa mais artesanal. Não dá para criar filhos, especialmente quando a gente está falando de crianças e também na adolescência, de maneira meio fabril. A gente precisa achar um jeito um pouco mais com outro tempo, com outro olhar, com coragem para fazer combinados, com coragem para fazer né, limites e tal. E é claro que as tecnologias são bem-vindas. O Marcos, um amigo meu, colocou aqui que o Kindle ele pode não ser uma abertura para, mas ser o futuro. Quando a gente fala uma abertura para, Marcos, a gente fala uma abertura para a leitura, não para o livro. Não é que a gente está dizendo que a gente vai ficar saudosista do passado, não é isso. Mas é claro que se a tecnologia vai, a gente vai caminhar com ela. Não tem como eu ficar agora com Isso, saudade da fita cassete e tal, porque ela não existe. Eu tenho um pouco de saudade isso. dos discos, porque eu gostava da capa e tudo. Então eu queria, Mari, que você falasse suas palavras finais, agradecer muitíssimo a sua A disponibilidade, você. a sua provocação, né? Quando você cutuca a gente para ficar aqui, dizer que é uma alegria, é impressionante como a gente pensa as mesmas coisas. Até o Isso, mesmo livro, isso. né, que eu publiquei, que você trouxe de casa, não é verdade? A Exatamente. Onda. Menina, mais a onda. Pois Foi é. incrível, incrível. Então, te agradecer muito e dizer que domingo a gente está aqui de volta no @Desenvolver Bahia, com todos esses temas que circularam na semana, com um papo mais adulto. E queria te convidar para falar aí suas últimas palavras sobre essa relação tão difícil. O que, que a gente pode fazer? Como é que a gente pode manejar isso? O que, que você sugere? Então, sabe o que é que eu sugiro, gente? Eu acho que, primeira coisa, escutem as crianças.
Recomendação da Escutem. Organização Mundial de Saúde, inclusive. Exatamente. Escutem as crianças, elas sempre têm o que dizer. E elas têm um ritmo próprio, quer dizer, às vezes elas precisam de uma pausa naquele momento. Respeita aquela pausa, faz depois, né? Escutem o que elas têm a dizer sobre esse momento especialmente, né? Escutem sobre os seus medos. Se vocês percebem que elas estão querendo dizer algo e não conseguem, promovam uma roda de conversa informal onde esses conteúdos possam sair, né? Respeitem o ritmo, não é não criar rotina, não. Ter uma rotina, mas ter flexibilidade e fluxo nessa rotina durante a quarentena, ter criatividade, ter a possibilidade de Peraí. criar possibilidade. Ixi, Vai cair, a gente volta para você terminar de se despedir, tá bom? Quando cair, a gente Ave abre Maria de Jesus. novo para você terminar de se despedir com